Bom dia, chat. Hoje em dia, filmes de super-heróis não estão sendo algo muito bem visto por causa de tanta coisa produzida, principalmente coisas medíocres, acabou cansando o público e desgastando o gênero. Se bem que agora em 2025 tem esperança que tudo se organize. E hoje eu quero falar de filme de super-herói, mas um em específico que ajudou a formar esse gênero nos cinemas, que começou há mais de 20 anos. Não é o Batman do Nolan, não é o Homem-Aranha do Sam Raimi e nem o X-Men clássico. Estou falando do filme do Blade. De tantos filmes de herói que já vi, o Blade passou despercebido para mim durante muito tempo. Só conheci há alguns anos atrás e nisso soube que esse filme foi bem importante quando foi lançado em 1998, sendo uma base para os próximos filmes que iriam ser lançados nos próximos anos. E como alguém que fala sobre filmes, é hora de falar sobre algum de super-herói, e o primeiro vai ser esse. No início da história, é contado logo a origem do personagem. Quando ainda estava na barriga da sua mãe, momentos antes do seu nascimento, ela foi mordida por um vampiro. E quando chegou a hora de dar à luz, o garoto nasceu como um híbrido, metade vampiro e metade humano, possuindo as habilidades de um vampiro, como regeneração e superforça, e conseguindo andar na luz do dia, mas ainda sentindo a sede de sangue. Anos depois, com o nome de Eric, ele é encontrado nas ruas por um caçador de vampiros chamado de Abram Whistler, que decide cuidar dele e treiná-lo, e assim se tornando Blade, o caçador de vampiros. Agora, com todas as habilidades e equipamentos que possui, ele trabalha caçando vampiros, matando todos que encontra, e o seu principal alvo da vez é alguém chamado de Deacon Frost, um dos líderes vampiros e o que mais está causando problemas por aí. O Blade tenta encontrar o seu paradeiro, indo até os seus locais de referência, conseguindo informações para dar um fim à sua existência, enquanto o Frost fica colocando seus planos em prática, que envolve o fim da raça humana. E enquanto isso, uma outra personagem chamada de Karen Jason é mordida e acaba entrando no meio desse conflito, tentando achar uma cura antes que se transforme em vampiro. Nessa época, filmes de heróis ainda não estavam muito bem estabelecidos. Mesmo tendo o Superman do Christopher Reeve e o Batman do Michael Keaton como referências, ainda não era algo muito comum e não sabiam qual caminho seguir. Mas o Blade conseguiu se destacar e deixando o gênero em evidência nos cinemas novamente, mostrando o caminho que devem seguir. E o legal de se destacar é que o Blade é um anti-herói, ou seja, ele faz o bem, mas com as suas próprias regras, mesmo sendo bem brutais. E conseguiram adaptar bem esse lado. A história é bem redondinha. Vampiros escondidos em nossa sociedade, se misturando, sugando o sangue das suas vítimas, o padrão que a gente já sabe sobre eles, com poucas diferenças de suas regras. Enquanto tem alguém que caça cada um que encontra, como forma de vingança pelo que aconteceu em sua vida. E ainda apresenta bem os dois lados do mundo, dos humanos e dos vampiros, onde cada um tem o seu estilo de vida e que influencia de certa forma em ambos. Os vampiros permanecendo escondidos, mas ainda possuem o controle de alguma coisa, e dessa forma tendo um pouco de harmonia. Pelo menos o mínimo possível, porque ainda estão sugando sangue. Sobre a ação, ela é muito boa.
A primeira cena do filme da boate dos vampiros, que começa a cair sangue dos canos, se tornando um local sufocante, e de repente aparece o Blade já marcando a sua presença, e logo em seguida a luta começa. Meu amigo, que coisa maravilhosa! Foi sem enrolação, bem direto ao ponto, deixando evidente a atmosfera que passa e indicando como vai ser o resto do filme. Todas as cenas de ação e de luta são incríveis. As coreografias são bem satisfatórias de ver, conseguindo acompanhá-las, e fazem um bom uso dos efeitos práticos. O CGI envelheceu mal, mas nem me importo com isso. E cara, quando falaram que esse filme usou muito sangue falso, não era exagero, tem bastante. Os personagens são poucos, mas se destacam. A Karen conseguiu se adaptar com o que aconteceu, o Abram é o que entende dos assuntos, mas é claro que todo mundo quer saber do Blade. Ele é muito carismático e, acima de tudo, é estiloso. Mantém a postura em todos os momentos, mortal, intimidador. O cara é foda, não tem outro jeito em descrevê-lo. O Frost, o vilão principal, é bem qualquer coisa. Antes ele era humano, foi transformado em vampiro, perdeu toda a sua humanidade e quer exterminar todos os humanos. É um vilão bem genérico, como muitos outros que já vimos, mas a minha principal crítica é da sua derrota. No final, ele consegue realizar uma antiga profecia de vampiros, se tornando extremamente poderoso, mas foi derrotado muito facilmente. Não conseguiu mostrar toda a sua força. No fim das contas, ele é só um vilão qualquer sem muito aprofundamento. Se os vilões fossem aquele conselho dos vampiros líderes, seria mais interessante. Blade foi muito bom de se assistir. Levando em conta como tem estado o gênero nos cinemas, acabou sendo algo fora da curva, bem diferente do que estamos acostumados a ver. É um filme até que descontraído e muito divertido. Todas as suas execuções foram bem feitas. Quer dizer, não todas, eu só acho que o final podia ter sido um pouquinho melhor, mas isso não atrapalha em nada. O filme é bom do jeito que é e o que entregou já foi o suficiente. A nota que dou é 7 de 10. Os últimos filmes da Marvel acabaram se afundando na fórmula que usaram durante anos, se desgastando e criando coisas medíocres. Sinto falta quando se arriscavam e entregavam algo com uma qualidade boa, que era notável o esforço que tinham. Então é isso, obrigado por terem assistido. Desculpa por não ter postado nada nessas últimas 2 semanas. É que a minha internet decidiu parar de existir, sem dar nenhum sinal de retorno. A operadora tinha dado prazos, só que nada acontecia. Ela provavelmente achou o problema, mas não queria resolver. Depois disso, trocamos para uma outra operadora aqui em casa e pronto. Isso acabou atrasando os meus planos, e agora estou tendo que adiantar algumas coisas. O próximo vídeo vai ser sobre mais um filme. É isso, boa noite, chat.